erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Boa noite, amados da Congregação Presbiteriana Aliança, da Igreja Presbiteriana de Campinas, em Goiânia. Recebemos esse convite para estar com vocês aqui nessa noite. Convite feito pelo Joseph, nosso amigo, nosso companheiro de jornadas, a quem eu agradeço profundamente a honra que ele me dá e o privilégio de poder trazer ao seu rebanho, às suas ovelhas, a palavra do Senhor. Quero que os irmãos aí recebam um abraço fraterno da nossa igreja aqui em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Estaremos sempre colocando vocês em nossa agenda de oração, intercedendo e buscando no Senhor a alegria de sabermos que, como igreja espalhada pelo mundo inteiro, somos servos do Senhor e estaremos juntos com todo júbilo e alegria, glorificando ao nosso eterno Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias para lermos o texto que estaremos compartilhando com os irmãos nessa noite. E o texto encontra-se no livro de Salmos, no Salmo 32. Salmo 32. E eu quero ler alguns versos antes de iniciarmos a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Até o verso de número 5. Vamos orar? Pai Santo, Deus de infinita bondade, graça, misericórdia, louvado, bendito seja o teu nome. Como é maravilhoso, Senhor, poder nos colocar diante de ti para ouvir a tua palavra. E ouvindo a tua palavra, Senhor, como filhos da obediência, colocar em prática de tal forma, Senhor, que tu haverá de te agradar de nós e de tudo quanto fizermos e oferecermos a ti. Abençoa, ó Pai, esses amados, e nesses momentos tão difíceis pelo qual o nosso Brasil atravessa, seu Deus forte na vida de cada um, consolando, confortando, levando o Senhor ao júbilo e alegria diante da tua presença. Nós te oramos agradecidos em nome e no amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, todos nós aprendemos que o propósito de Deus, ao nos trazer à existência, ao colocar os nossos primeiros pais ali no Jardim do Éden, tinha como princípio básico fazê-los felizes, fazê-los realizados, para desfrutarem da presença e da comunhão com Deus e também de tudo quanto Deus havia criado para eles. A palavra alegria, felicidade, bem-aventurança está repleta na Bíblia, mostrando que esse sempre foi o propósito de Deus. Não somente no início da Bíblia, quanto aqui no meio também e lá no final, você vai ver o quanto Deus tem nos chamado para viver em alegria. O propósito dele foi que nós vivêssemos em alegria plena. Infelizmente, o homem se enveredou por caminhos que não levavam à alegria, e isso trouxe o medo, a tristeza, a dor, o sofrimento e a morte. E esse tem sido a grande tragédia da sociedade humana. Somos chamados para sermos felizes. O texto já começa afirmando isso. Quando nós abrimos o livro de Salmo, nós entendemos, compreendemos que não é um compêndio de teologia. O livro de Salmo são orações, são cânticos que foram direcionados, dirigidos a Deus em vários momentos, em várias circunstâncias, em momentos de tristeza, em momentos de pesar, em momentos também de alegria, em momentos de guerra, em momentos de paz, em todos os momentos. Estes homens que escreveram, como Davi, que escreveu esse salmo que nós acabamos de ler, o fez em momentos difíceis pelo qual ele estava atravessando. Mas mesmo assim, Davi convida para que aqueles seus leitores, e nós hoje do século XXI, possamos entender, possamos compreender em que consiste a felicidade. Tem muitas pessoas que buscam a alegria, a felicidade nos prazeres, nas realizações, nas conquistas, em momentos que muitas vezes são efêmeros, são passageiros, e não atinam para que a verdadeira alegria consiste numa vida de intimidade com Deus. E o salmista quer mostrar exatamente isso aqui no seu salmo escrito. Ele diz que bem-aventurado é, feliz é, alegre é. E ele quer mostrar exatamente através de um contraste o que não é felicidade,
ou que tira de nós a felicidade. O Brasil passa por momentos de grande tristeza. Todos os dias nós abrimos a mídia, abrimos os nossos e-mails, abrimos os nossos WhatsApp, Facebook, Instagram e tantos outros meios de comunicação que nós usamos somente para ficarmos tristes diante de notícias e diante de fatos que têm acontecido, não apenas nas pessoas, na população do Brasil, mas em pessoas, às vezes, muito chegadas a nós e muitos até que fazem parte da nossa família. A epidemia, a pandemia que, graças à nossa sociedade, tem ceifado a vida de muitas pessoas que nós amamos. Hoje mesmo nós acabamos de receber a notícia que um colega de turma acabou de falecer. Vimos no grupo que nós mantemos a tristeza de todos os outros colegas que, juntamente com aquele nosso irmão, convivia na vida ministerial desde o ano de 1988, quando cada um de nós assumiu o pastoreio de um campo, de uma igreja e está até hoje. Semana passada, novamente, um dos nossos colegas. E no início do mês, mais um outro colega também de turma que o Senhor chamou para si. Ora, se isso acontece entre nós, pastores, quanto não tem acontecido no meio da igreja, no seio da igreja. E isso tem tirado muito a alegria, porque muitas vezes nós pensamos que a alegria possa estar nas circunstâncias. E é exatamente isso que Davi quer que nós entendamos, que a verdadeira alegria, alegria certa, consiste em alguma coisa que está acima das circunstâncias. A primeira coisa que ele aponta aqui é que a alegria consiste quando o Senhor, o nosso Deus, não atribui ou perdoa os nossos pecados. Se há algo que causa uma aflição muito grande, tira a paz, o sossego, a tranquilidade, tira a alegria do nosso coração e até mesmo do nosso semblante, é quando, irmãos, fazemos alguma coisa que desagrada a Deus, quando desobedecemos a Deus, e que na Escritura é chamado de pecado. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão da lei. Isso é pecado. E o pecado, ele sufoca. O pecado, ele engolfa o homem de tal forma que quase que ele perde a respiração. O homem temente a Deus, aquele que sabe que não deve desagradar a Deus, que não deve desobedecer a Deus, mas que por causa da sua natureza corrompida e muitas vezes por se afastar da íntima comunhão com Deus, transgridem a lei de Deus, se desviam do caminho pelo qual Deus ordenou que ele andasse, cai em pecado, e isso traz uma tristeza profunda. E Davi está afirmando aqui que a alegria consiste quando Deus perdoa o pecado, quando Deus perdoa a iniquidade. E é interessante que você pode observar que nesse verso 1 e no verso 2, há duas vezes a menção da palavra iniquidade. E são duas palavras que no hebraico traduz muito bem aquilo que Davi queria trazer ao coração, à mente dos seus ouvintes, dos seus leitores. E a primeira iniquidade aí mencionada por ele é pesha no hebraico. Isto é alguém ir além daqueles limites fixados por Deus, ou seja, rebelar-se, revoltar-se obstinadamente contra a autoridade de Deus. E quantas vezes nós fazemos isso? Não é verdade, meu irmão? Quantas vezes nós, de forma obstinada e rebelde, desobedecemos a Deus e não alcançamos
aquela meta para o qual ele nos tem colocado. Pelo contrário, ultrapassamos os limites. E quando ultrapassamos os limites, pecamos contra Deus. E a outra palavra usada aí por Davi é avon, que quer dizer também perversidade, iniquidade. E essa outra palavra, ela traz a ideia de alguém que transviou, que arruinou aquilo que é reto e justo. Pessoas que às vezes maltratam o seu próximo, ofendem o seu próximo, desonram o seu próximo, dizem coisas que não são verdade contra o seu próximo. E isso é perversidade, isso é iniquidade. Então, iniquidade é quando não há o exercício de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, e quando nós não amamos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Isso, logicamente, o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração, fala à nossa mente, nos faz reconhecer o estado de pecaminosidade, porque o propósito primário da presença do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito Santo nos diz que pecado é pecado, não discuta com ele. Quando o Espírito Santo falar ao teu coração e à tua mente que você transviou, de que você ultrapassou os limites, de que você magoou completamente o seu irmão, o seu próximo, então admita e confesse o seu pecado, porque uma vez confessado o pecado, ele será perdoado, e uma vez perdoado, a alegria da presença do Senhor encherá o seu coração. Depois, ele vai dizer aqui que enquanto ele calou os seus pecados, envelheceram os seus ossos pelo constante gemido todo dia. Olha só o que faz o pecado. O pecado, ele atinge a pessoa como um ser integral. Ele macula o relacionamento espiritual que nós mantemos com Deus. Ele macula o relacionamento que nós devemos ter uns com os outros. E ele macula até mesmo a nossa própria vida e a nossa própria existência. O pecado, ele não só faz mal ao próximo, mas ele faz mal a nós. E o pecado é uma prisão terrível que nós nos colocamos tantas vezes, ao ponto de não perdoar e não pedir perdão sobre aquilo que temos feito, sobre aquilo que temos falado e até mesmo sobre aquilo que temos pensado. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Um envelhecimento precoce. Quantas pessoas já não aparentam mais a idade em que se encontram, porque eles sufocam em si mesmo o pecado, não querem se arrepender, não querem concordar de que cometeu um pecado terrível contra Deus e contra o próximo. E assim, por causa disso, a mão de Deus há de pesar sobre cada um de nós. E ele vai mais adiante. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Toda a vitalidade, toda a jovialidade, toda a disposição, toda a vontade de trabalhar, de realizar as coisas é sugada quando nós não confessamos o pecado e passamos a viver em excessiva tristeza. Em tristeza que traz amargura profunda no coração e na alma. E aí o salmista vai dizer que quando ele confessou o pecado, quando ele não mais ocultou a sua iniquidade, então o Senhor perdoou a iniquidade do seu pecado. Ô irmão, você quer ser um homem feliz, uma mulher feliz, um jovem feliz, um adolescente feliz? Então, eis aqui o remédio para isso. A gente às vezes busca remédios paliativos
coisas que podem, aparentemente, segundo o curso do mundo, dizer que resolve os nossos problemas. Quantas pessoas, às vezes, partem para as drogas, para as bebidas, partem para até mesmo o tirar a sua própria vida. Porque o pecado não confessado vai fazer com que ele perca aquilo que é a maior busca do ser humano, a busca da felicidade. E uma vez perdida a felicidade, toda a sua estrutura, como ser humano, como corpo, como espírito, certamente vai sofrer. Vai perder toda a alegria, vai perder todo o vigor, todo o entusiasmo, toda a capacidade de compreender, de enxergar esse mundo e a forma como Deus tem nos conduzido. Desafio você a abrir o seu coração diante de Deus nesse momento. Fale com o Senhor, diga o que você fez, diga o que você falou, diga o que você pensou. Muitas pessoas pecam a varejo e confessam por atacado. Esse é o grande problema. Vai pecando e pecando e pecando e depois tem um fardo tão grande que já não mais se lembra para poder confessá-lo diante de Deus. Então, o meu desafio para você nesta noite é viver uma vida de repleta felicidade. E a felicidade voltará novamente ao teu semblante, voltará novamente aos teus ossos, trazendo vigor, trazendo vida, quando você abrir o seu coração e com o seu coração entristecido, você disser: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Meu irmão, eu pequei contra você. Eu não deveria ter falado o que eu falei. Eu não deveria ter feito o que eu fiz. Me perdoa. E aí você vai ver com a amizade, com a alegria daquela convivência volta novamente. Isso acontece nos relacionamentos familiares, quando cônjuges, pais, filhos, irmãos e toda a família tem aquele pecado guardado no coração. Meu irmão, saia dessa prisão, abandone, porque isso irá de mal a pior. O que acontecerá, a proporção em que você guarda, em que você não perdoa, é que também você não é perdoado. Você se coloca na mesma prisão em que você coloca a outra pessoa. Abra o seu coração para o seu irmão, abra o seu coração para o seu próximo, mas acima de tudo, abra o seu coração para Deus. E Ele restaurará, Ele fará novamente com que a alegria volte ao seu semblante, volte ao seu coração, volte à sua mente, ao seu próprio comportamento. Que Deus abençoe esta igreja nessa cidade aí de Goiânia e que vocês possam se alegrar no Senhor, na força do poder. Alegrai-vos no Senhor e exultai, ó justos, nesse Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, porque Tu és o nosso Deus, o Deus que nos criou para vivermos felizes, para usufruirmos da Tua companhia, do relacionamento contigo e com as pessoas que Tu irias trazer, Senhor, à existência. Ó Pai, nós temos uma família para amar, nós temos amigos para amar e nós temos Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Deus que nos amou de tal maneira que deu seu Filho para também amarmos. Ó Senhor, quanto nós te amamos e quanto nós sofremos sem necessidade, por causa da rebeldia, do ir além dos limites estabelecidos por Ti, como também, Senhor, tentar arruinar a vida do nosso próximo, porque imaginamos que, fazendo assim, nos vingaremos de algo que foi perpetrado contra nós. Abençoa esses irmãos e que o Senhor nos conduza em paz, em alegria, hoje e por todo sempre. Amém. Que Deus dê uma boa semana a cada um de vocês, que sejam momentos de profunda alegria essa semana que se inicia aos pés do Senhor.